Bom, e aí esse primeiro momento a gente chama de métodos e organização dos estudos. É importante que ele seja falado no início, porque ele vai fazer total diferença, tá? E aí, quando a gente fala de método de estudo, claro que você automaticamente começa e consegue pensar em várias possibilidades, em vários métodos que você aprendeu. E é interessante que você comece a refletir sobre quais fatos funcionam e funcionam ou funcionaram de acordo com a minha rotina. Então, é importante que você tenha em mente as tuas reais condições, tá? A gente vai dar diversas dicas aqui, mas claro, 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 cada um tem suas particularidades, cada um tem ali pontos ali de fragilidades, pontos de potencialidade, mas é importante que você consiga visualizar as suas condições e a partir daí você implementa a melhor estratégia, tá? Porque eu sei que vocês estão aqui com foco no processo de aprovação, tá? E quando a gente fala de métodos, a primeira imagem que vem, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar a famosa pirâmide de William Glasser, tá? Esse processo, ele estava vinculado, né, a forma como você vai lidar frente a a uma determinada temática. E, na verdade, não era bem uma pirâmide. Quando ele foi descrito, né, a gente vai observar que era, na verdade, uma ideia de um cone, né, tridimensional, onde eu tenho um topo e eu tenho uma base. E aí, dependendo, né, do tipo de forma como eu abordo um determinado conteúdo, eu vou somando ali um melhor processo de retenção de informação. Tá? E aí, se você jogar na internet, você vai ver essas porcentagens aqui, né? Ah, então se eu ler o conteúdo, eu vou observar que eu vou reter 10% do conteúdo. Se eu escutar, eu estou ali retendo em torno de 20%. Se eu ver, se eu somar, ver, escutar, eu já estou retendo um percentual maior, tá? Bom, o que que a gente tem hoje, tá? De acordo com os últimos estudos a respeito do processo de metodologias que observaram, trabalhos que observaram diferentes metodologias de estudo, a gente observa que isso daqui é, é muito mais hipotético do que de fato, né? Eu vou me ater a esses percentuais. Na verdade, a gente não trabalha, né, hoje com essa ideia percentual aqui. Não é porque você vai ler que você vai reter 10%, tá? O que que eu quero trazer para ti de mais novo? É que quando eu olho para a forma como eu lido com o conteúdo, né, se eu fizer um processo de leitura, uma escuta ou visualizar, né, eu estou tendo um método de aprendizagem caracterizado como um método passivo. Eu não estou como ativo dentro do processo. Eu não estou como o protagonista dentro do processo. Que é ao contrário desses métodos daqui, ó. Por exemplo, conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir, debater, praticar, ensinar outras pessoas, tá? Isso aqui por si só já indica que eu sou o protagonista do processo. E é importante que você entenda que nós não vamos nos ater a esses percentuais, mas nós vamos pensar em que forma que eu lido com um determinado conteúdo e se esse processo que eu lido com o conteúdo, ele é um processo classificado como passivo, onde eu não sou protagonista, ou ativo, quando eu desenvolvo uma ação ali muito mais que me traga, né, um certo protagonismo. Então, o que que eu quero que vocês já peguem de primeira, né? É exatamente isso. Quando se pensar em formas de você trabalhar um determinado conteúdo, né, um determinado assunto, não cai nessa de pirâmide, tá? Mas entende que os estudos mostram hoje que o processo de estudo ativo, ele é superior aos processos de estudo passivo, tá? Então, independente da estratégia que você vai adotar, entende que você vai ter ali melhores resultados se você for protagonista, se você estiver adotando um método de estudo caracterizado como ativo. Tudo bem? Então, se alguém te contar sobre isso, a pirâmide é 5, é 10, é 15, é 20, cada livro não. Até tem livros, né, que até é um erro, mas cada cada postagem vai trazer um percentual diferente, mas eu não quero que você se atente a isso. Se atente a essa informação aqui, ó. Que independente do método, você vai ter um processo de estudo ativo superior a um processo de estudo passivo.
tá? Já vou te falar qual é o principal método que os estudos trazem hoje, que é o melhor método. Bom, bem simples essa questão da ideia do conhecimento acumulado, né? Por isso que os cursos eles começam com as disciplinas básicas, eu preciso ter uma base, independente do curso, todos vocês tiveram uma base lá de cito, embrio, histologia, anato e físio, para depois passar para uma patologia, para depois passar para os cuidados específicos e os desdobramentos, as fisiopatologias, no contexto neuro, no contexto traumato, enfim. Ah, então, eu sempre começo com um conhecimento que vai sendo agregado a outro, que vai sendo agregado a outro, que vai sendo agregado a outro, tá? Então, eu vou observar essa possibilidade de realização de novas conexões, tudo bem? Então, os conhecimentos novos, eles vão sendo agregados aos antigos, então eu vou fazendo novas conexões. E isso faz com que eu tenha um aumento na minha velocidade de aprendizado, tá? Tu vais observar que quando a gente trata principalmente da parte de conteúdo específico, você vai ter, né, em suma, um contato com conteúdos que você já viu ao longo da sua graduação. Só que a forma como a gente trabalha o conteúdo, o processo de direcionamento que a gente trabalha o conteúdo, ele é completamente diferente, né? A nossa finalidade aqui é trazer ali de uma forma mastigada para ti, de uma forma muito mais direcionada para ti. Então, a forma como a gente lida, ela é diferente de como você teve que lidar com esse conteúdo durante a tua graduação. Logo, é importante, né, que a gente busque, né, otimizar ao máximo. Otimizar ao máximo é porque você teve ali 4 a 5 anos, ou está tendo, né, para que você consiga concluir toda aquela quantidade de disciplinas lá da tua matriz curricular, tá? Então, em resumo, o que que a gente fala sobre esse processo de conhecimento cíclico, tá? Esse processo de agregação cíclica do conhecimento. Quanto mais você estuda, seu conhecimento e capacidade de aprendizado atingirão velocidades maiores e você conseguirá aprender e memorizar muito mais coisas em menos tempo, tá? Então, o que vocês vão ver aqui, né? Pode ser que tenha uma ou outra coisa que seja novidade, mas em suma, o conhecimento parte do que a gente, boa parte do que a gente vai trabalhar aqui, você já viu em algum momento. Só que agora com uma faceta diferente, tá? E aí cabe a você ali buscar esse processo de adaptação a essa forma como a gente está fazendo o processo de abordagem desse conteúdo, tá? Bom, logo partindo para uma forma muito mais prática sobre os diferentes métodos, a gente vai observar que é unânime a fala dos aprovados em relação ao processo de contato com questões, tá? Resolver questões é classificado como um teste prático, e aí eu vou observar que tem estudos que mostram, né, a gente consegue fazer algumas projeções estatísticas e alguns estudos mostram, né, uma maior eficiência em relação, comparados a outras técnicas, que o processo de resolução de questões, ele tem ali uma maior eficiência em torno de 2 vezes. Eu também não vou ser muito taxativo em relação a quantas vezes mais, mas eu sei que é um método que é superior a outros métodos onde eu não sou o protagonista do processo. Então, quando eu pego uma questão, eu vou observar ali qual é o direcionamento, eu tenho que ter essa aptidão, né, essa expertise, na verdade, essa habilidade, né, de observar qual é o direcionamento que o elaborador está colocando essa questão para mim, e eu preciso ali, claro, ter uma base de conteúdo. Eu nunca vou dizer para ti, professor, então eu tenho que estudar só por questões? Claro que não. Claro que não. Ah, mas você acabou de falar que o que eu vou ver aqui é o que eu já estudei na graduação. Sim, a base do conteúdo você viu na sua graduação, tá? Mas a forma de abordagem, ela é diferente. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para vocês, né, as provas, né, das tuas provas mesmo normais, das tuas avaliações, elas elas, elas são elaboradas de uma forma diferente do processo de uma questão para a residência. Então, a gente vai observar que existem situações em que é aconselhado que o aluno consiga ali já pular algumas etapas e chegar no processo de resolução de questões. Por quê, filho? Porque existem conteúdos que você tem muito mais aptidão, tem conteúdos que vocês vão ter ali muito mais vivência, tá? Então, talvez não seja necessário você assistir 2 vezes a gravação, 3 vezes a gravação, 4 vezes a gravação, comparado a um conteúdo que você tem muito mais dificuldade.
Então, entende, se eu tenho, eu acabei de conversar com os coordenadores, aí ele falou que vai ter avaliação nutricional, que vai ter terapia nutricional e tal. E aí eu observei que ele mencionou ali que cai, não cai, cai muito, cai pouco, na aula fala que cai, não cai, cai muito, cai pouco. E aí eu observei que é um assunto que cai muito e eu não tenho, eu sou um pouco ruim nesse assunto. Então, claro que a gente não vai te dizer, faça logo questão desse assunto. Claro que não. Porque você, para chegar no processo de resolução de questão, tem que ter, sim, uma base do conteúdo. Tá? Um ponto que causa muita preocupação nos alunos, isso, gente, a gente observa todos os anos, eu tenho que saber muito de todos os assuntos. Calma, tá? Às vezes nem é possível, né, dado ao tempo, dada a tua rotina, dada a tua realidade, nesse período do curso, às vezes você nem consegue, de fato, fechar redondo todos os tópicos de todos os conteúdos, tá? Então é por isso que nem sempre você vai conseguir fazer questões, né? A gente espera que o mínimo possível isso aconteça, tá? Mas nem sempre você vai conseguir fazer questões de todos os conteúdos da forma como ideal que fica no mundo das ideias, tá? Então eu preciso, primeiro choque de realidade, é pezinho no chão, meu filho. Pezinho no chão, humildade e autoanálise. Qual é a minha rotina? Qual é a minha rotina? Qual é a minha realidade, tá? No mundo das ideias, a gente fecha redondo, estuda o conteúdo, vai ler, vai rever o assunto, e aí vai depois fazer as questões, vai acertar 100% das questões. Errei todas, depois eu vejo, faço, errei algumas, depois eu vou lá, corrijo, aí numa segunda bateria eu acerto 100%, entendi 100%. No mundo das ideias, a gente pensa assim. Tá? A gente quer que seja assim. Mas nem sempre é possível, nem sempre vai ser possível que você feche redondo todos os tópicos de todos os conteúdos da prova que vocês vão estar fazendo. Mas é claro que a ideia é que você seja estratégico ao ponto de pensar para o que de fato é mais importante, onde eu vou gastar mais meu ATP, tá? Então eu não posso gastar ATP à toa. Então, se eu tenho pouco tempo e eu tenho um assunto que eu domino, eu consigo pular algumas etapas e já chegar e já alcançar essas questões. Eu posso ter menos contato com a abordagem que o SAP está fazendo, e aí já chegar nas questões e observar um bom desempenho. Mas se é um assunto que cai muito e você tem uma base péssima desse assunto, chegar nas questões só vai te causar ali mais desconforto. Você precisa, entende? Você precisa ter uma base do conteúdo para chegar na fase de resolução de questões. Isso tem que acontecer. Todos vocês precisam chegar no momento do processo de resolução de questões, tá? Então, é o primeiro tópico aqui. Tudo isso que eu falei está associado aqui. E aí, quando eu faço uma questão, eu preciso ter a minha estratégia. Eu vou estar fazendo, digamos que eu vou me propor fazer 10 questões. No momento que eu faço 10 questões, eu posso acertar algumas e eu posso errar algumas. Só colocar o carregador. Voltamos. Bom, então é importante que eu faça a questão, mas eu não posso só fazer a questão. Eu preciso também refazer as questões. Eu preciso também tocar novamente nessa questão, não para você decorar o que vai cair. Primeiro que quanto mais questões você faz, mais você conhece o perfil daquela banca. Tudo bem? Aí eu quero esta residência. Aí eu quero esta e esta. Então, quanto mais questões vocês vão fazendo, mais vocês vão pegando a manha, vão pegando a malícia dos elaboradores,
tá? E é muito comum a gente, vez ou outra, observar uma questão quase que idêntica de um ano para outro, ou de um ano sim, um ano não. Tudo bem? Então, eu preciso fazer questões, mas não é só fazer questões. Eu preciso também refazer as questões. Para isso, a gente vai ter uma outra mentoria só sobre resolução de questões. Ali eu consigo abrir muito mais para ti, detalhar muito mais para ti, mas nesse momento eu só quero que tu tenha essa informação para ti. E aí, no momento em que eu faço, é importante que eu tenha ali um diagnóstico desses exercícios, dessas questões que eu estou fazendo. Eu preciso tomar nota, né? Seja o seu caderno de erros. Tem gente que chama de caderno de erros, mas tem gente que faz o processo de anotação para fazer o acompanhamento da progressão. Então, anotar a porcentagem de acertos, a porcentagem de erros, para que você sempre, 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 sempre estabeleça uma meta. A minha meta é acertar 70% da prova. Então, eu preciso manter um padrão de acerto ali de 70%. Se a tua meta é 70% da prova, tem que tentar manter um padrão de acerto ali alto, tudo bem? Né? O ideal, 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 ideal no mundo das ideias é 80%. Mas 70% é um número muito, muito interessante. Mas para eu chegar num padrão, ou o mais próximo possível de ir nos exercícios conseguir esse percentual de 70%, isso aí demanda esforço. Então, eu sempre indico que vocês estabeleçam qual é a tua meta de acerto. Ah, eu vou trabalhar com o professor, eu vou trabalhar para esse tópico aqui, acho que 50%, não sou muito bom. Então, preciso então, vou estabelecer 50. Aí, numa segunda situação, eu vou estabelecer uma meta maior agora. Vou fazer mais 10 questões. E agora, como eu já tive uma base melhor, vou estabelecer agora uma meta mais alta. Então, é importante que vocês tomem nota para fazer esse processo de autoanálise em relação a esse teu percentual de acerto. Tudo bem? Então, questões só foi o primeiro. O método Pomodoro, ele é muito, muito conhecido, ele é amplamente conhecido, tá? E aí, professor, quanto tempo é de, de relógio entre acontecer o método? Quanto tempo é de intervalo? Fulano de tal já me falou uma coisa, Ciclano falou outra. Gente, quando o livro ele foi escrito, tá? Ele foi pensado para 25/10, tá? Mas isso não quer dizer que você não pode fazer o processo de adaptação. Até porque esse método Pomodoro, acho que acredito que mais da metade de vocês conheçam. Ele é um método que vai enfocar, que está pensando, né, exatamente no estudo focado. Então, quando eu penso em estudo focado, não é eu parar e estudar. É eu preparar o ambiente para o qual eu vou me propor a ficar imerso, né? Então, é preparar um ambiente imersivo para que o método ele também tenha a sua eficácia. Então, pensar em Pomodoro é pensar no estudo focado. A gente vai trabalhar o processo de administração do tempo, tá? Onde eu preciso estabelecer micrometas. Então, como é que funciona? Esse método, ele é simples, você já deve tomar conhecimento dele, né? Já deve ter tido conhecimento. Então, eu tenho o primeiro ponto aqui, né? Eu vou fazer um intervalo, perdão, eu vou começar e aí eu vou cronometrar o tempo. E aí, oficialmente, né, no livro, eles colocam, né, o autor coloca como 25 minutos, tá? Mas a gente faz Então, aqui eu tenho um período de 50 minutos, tá? E aí, esse período de 50, eu estabeleço que nesse momento em que eu fechar os 50 minutos, eu vou trabalhar exclusivamente com o meu estudo que eu estou me propondo. Mas o que que eu vou estudar nesses 50 minutos? Para eu chegar aqui, obviamente, eu preciso preparar o que eu vou estudar. Então, eu preciso saber exatamente o que que eu vou fazer naquele tempo e eu preciso estabelecer uma micro, o que que é 50 minutos, para que eu consiga ter o máximo aproveitamento possível, tá? Então, por exemplo, eu posso estabelecer nesses 50 minutos, falar para mim se falhar, tá? Apareceu aqui um tópico de conexão estável, tá? Mas eu preciso estabelecer uma micrometa para esse período de 50 minutos aqui.
tá? Então, nesses 50 minutos eu vou resolver 15 questões. Eu vou é, rever os slides. Eu vou, enfim, tá? Eu vou ler tal coisa. Então, filho, você estabelece uma micrometa e você começa a contar o tempo de 50 minutos. Fechou os 50? Aí eu venho para uma pausa, tá? Aí eu venho para um período de pausa, faço uma pausa de 10 minutos e logo depois eu entro em mais um round de 50 minutos, mesmo período aqui do início, tá? Então, o Pomodoro ele funciona assim. Eu não vou chegar, eu não vou chegar, sentar e começar a contar o tempo, não. Eu vou chegar, eu vou pensar exatamente o que que eu vou fazer nesses 50 minutos, que é a minha micrometa, e aí eu começo a contar o meu tempo. Tudo bem? Então, eu estabeleço com a minha meta e conto meu tempo e tento cumprir, trabalhar focado, tá? Nesse período de 50 minutos, você não vai levantar para tomar uma água, você não vai atender um telefone, responder o WhatsApp, responder uma DM ou qualquer outra coisa, tá? É um momento de estudo focado para você se se direcionar para o processo de resolução do alcance daquela micrometa. Então é importante que, professor, mas pode ter situações que me atrapalhem, tá? E quase sempre vai ter, tá? Situações que possam te atrapalhar, tá? E aí eu preciso fazer, olha, as anotações dessas distrações que eu posso ter ao longo. Ai, professor, não consegui ficar sem mexer no celular nesse período. Então, tu já vai começando a observar que o teu celular, ele é um problema para que você consiga dedicar um tempo melhor de estudo, tá? Aí aqui em casa o pessoal não para, então é importante que você consiga conversar com os teus pares para que você consiga ter um espaço melhor para estudar. Mas, gente, obviamente, isso vai depender de família para família, tá? Pode ser que você more só, pode ser que você divida o quarto com um irmão, pode ser que você tenha 3 crianças na sua casa, tá? Então, é importante que você, vou falar lá na frente, mas converse com os pares para que esse momento que você estiver estudando, você tenha o mínimo possível de distrações, que você não seja interrompido ou seja interrompido o mínimo possível, tá? Mas tudo parte de uma conversa, tá? Então, o Pomodoro ele funciona dessa maneira. Estabeleça um período de estudo focado, tenho período de estudo focado, intervalo, estudo focado. E no momento de estudo focado, eu sempre estabeleço a minha micrometa. Não adianta tu colocar aqui, eu vou fechar em 50 minutos o conteúdo todo. Cara, realmente você acha que você vai fechar o conteúdo todo? Não, professor, é revisão JK, revisão JK. 50 anos e 5. Aí, a gente faz isso falar para o final, tá? Mas é importante que você coloque micrometas de fato factíveis, tá? Coloque micrometas que você de fato vai conseguir alcançar, tá? Bom, próximo a gente tem o que a gente chama de técnica de Corson, tá? É simples também de entender. Como eu falei, isso aqui é nível básico, tá, filho? Claro que a gente vai trazer outros métodos mais rebuscados para ti. Mas aqui no método de Corson lá, ele foi desenvolvido, né, por Dale Corson lá na Cornell University. E é o seguinte, né, a gente termina de estudar e aí fala assim, nossa, não entendi nada. É um processo de autossabotagem. Mas será que de fato você não entendeu? Sempre se pergunte, tá, estou dizendo que eu não entendi nada, mas será que realmente não foi nada? 000 começou e saiu zerado do estudo, tá? Então, faça esse processo de indagação. Toda vez que você tentar entender, né, e falar assim, não entendi nada. Eu não entendi nada. O conteúdo e realmente não compreender, você deve se perguntar. Primeiro ponto, primeira pergunta que você pode fazer, né? O que eu realmente não entendi? E aí, quando você coloca dessa maneira, essa indagação, você se pergunta, aí você consegue se agregar e dizer assim, bom, é a parte do final.
mas para o final ali eu não entendi. Ah, é mais o cálculo que eu não entendi disso aqui. Ah, é mais esse conceito. Então, quando você consegue não mais pensar, não entendi nada, mas quando você se indaga e fala o que de fato eu não entendi, você consegue ali, ó, contornar melhor essa dificuldade, essa fragilidade, para que você consiga, de forma pontual ali, cercá-la e, de fato, sanar aquela dúvida. Qual a parte que eu não entendi? Professor, eu não consigo muito bem dizer qual foi a parte. Mas pelo menos foi mais para o início, foi mais para o final, foi mais no meio. Então, quando você começa a tatear, né, qual foi a parte, mais para o início, mais para cá, você vai ter uma melhor visão das tuas fragilidades. E a gente precisa trabalhar em cima dessas fragilidades para diminuir essas fragilidades. Tá? Então, assim, cara, um método simples, ele é o auxílio, né, mais preciso e efetivo, e o reconhecimento do fundamento da confusão, uma vez que eu paro de pensar, não entendi nada. Você está confuso, você está confuso. Você precisa de uma água, vai tomar uma água, vai lavar o rosto e depois tu volta. Vai tomar um banho gelado, depois volta. Tá? Quando você percebe que, não, peraí, né? Não é bem que eu não entendi nada. Eu não entendi essa parte, não entendi essa parte. Conseguindo visualizar de forma ampla, direcionando, a gente consegue contornar o problema, contornar a fragilidade e assim trabalhar em cima daquilo, tá? Claro, possibilidade de encontrar essa situação aí que está te causando confusão, tá? Muito simples, mas é importantíssimo, cara. Toda vez que você for estudar, se pergunte, se indague sobre o que você não entendeu de fato. Bom, simples aqui também é em relação ao processo de gravação de áudio. A gente tem hoje esses recursos, sabe aquele grupo do WhatsApp que tá só tu? Todo mundo tem um grupo do WhatsApp que tá sozinho, né? Que a gente não usa muito bloco de nota do celular. A gente cria um grupo no WhatsApp, adiciona uma pessoa, aí remove a pessoa, né? Aí a pessoa é removida e fica só a gente lá no grupo. Então você cria um grupo só para você. Alguém tem um grupo aqui sozinho? Só de você, para você fazer as anotações? Tem, né, Eduardo? Olha, a Eduarda tem, olha, a Bruna também tem, olha, a Ellen tem. Olha, então, né? Não estou delirando. Não estou delirando, tá? Então, sabe aquele grupo do WhatsApp? Tu pode criar um grupo de estudos contigo mesmo, né? Aí já dizia Miley Cyrus, né? Talking myself for hours, né? Conversando comigo mesmo por horas, né? Não, é importante esse momento, esse grupo teu de estudo, tá? Esse grupo sozinho, né? Grupo individual de estudos, tá? E aí, qual é a ideia? É tu fazer um processo de autoexplicação de temas e tópicos que você estudou. Então, olha, eu vou revisar aqui. Deixa eu pensar em várias coisas aqui. A parte de dietoterapia voltada para oncopediatria. O que que a gente tem lá de indicação de macronutriente, de micronutriente? Quais são os autores que falam sobre, tá? Então, o que que a Braspen fala, por exemplo? Então, eu vou verificar o que que eu consigo lembrar. Então, esse aqui, gente, esse processo aqui é um processo de resgate ativo de informações, tá? Então, eu posso fazer dessa maneira, como eu estou colocando aqui, ó, o áudio, porque eu acho que isso é muito mais fácil, tá? Porque aí você vai falando, 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 e aí consegue em pouco tempo, conseguir uma quantidade significativa de informação, tá? É, mas eu também posso ter esse método a gente chama de resgate ativo, tá? Eu também posso fazer o resgate ativo com uma folha em branco. Estudei um assunto há 2 dias atrás, eu vou me testar para saber o que que eu lembro desse conteúdo. E aí você se coloca numa situação, numa condição de resgatar ativamente aquele conteúdo. E você vai anotando no papel em branco, tá? Então tem essa forma e tem também a forma de você gravar o áudio, né? Aí você grava o áudio. Ah, não gosto da minha voz, não gosto da minha voz. Normal, ninguém gosta. Sua própria voz, porque você ouve diferente de como as pessoas te ouvem, tá? Vocês estudaram só na fisiologia. É,
Mas gravar em áudio te possibilita uma quantidade significativa de informação em um tempo menor, tá? Do que escrever. Às vezes você está escrevendo e você se perde, acaba esquecendo, né? Acaba esquecendo aquela informação, tá? Mas esse resgate ativo com áudio é uma estratégia muito, 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 muito boa, porque é um autoteste. É um processo de provação que você faz consigo mesmo. Então a gente indica aqui, ó, áudios curtos, 15 minutos, aí você vai salvar no seu grupo. E aí, quando você estiver fazendo, né? Ah, eu estou indo para o estágio. Ah, eu estou voltando do estágio que vai ter aula no SAPS. Eu coloco o meu fone, né, e eu vou ouvindo o meu próprio áudio explicando para mim aquele determinado conteúdo. Então, para gravar o áudio, você já teve que estudar, né? Você teve que estudar, porque teve que lembrar de alguma coisa, né? E aí você pode depois aperfeiçoar esse áudio, depois refaz o áudio, agora com mais informações, mais encorpado, e aí para fazer isso, você já teve que estudar, tá? E aí ouvir também já é uma forma de se estudar. Cara, é otimizar o teu tempo. Acordou ali, em vez vocês gostam de ouvir podcast, que eu sei, mas ali entre um podcast e outro, naquela 1 hora de almoço, um áudiozinho de 10 minutos, eu vou ali já estar estudando, tá? Exato, a Eduarda colocou aqui, para quem está vendo gravado, ela colocou assim: seria como se fosse estudar algo para apresentar o trabalho. Exatamente, você está explicando aquele assunto, tá? Aí a gente treina, né, para apresentar em público, a gente tem que treinar em frente a um espelho, você vai gesticulando e se vendo, né? A gente tem isso, a gente traz isso, né? Quem é professor já passou por isso. Bom, resumos e também destacar, né? Highlights, ou a gente traduz também como destaque. A ideia é fazer um resumo próprio, tá? Eu já tenho um slide bacana, tá esquematizado, mas fazer um resumo, ele também é uma forma de estudar, porque para você preparar, você vai ter que estudar. Aí, professor, você está me falando que aqueles resumos que faz a letra e faz a sombra com como é o nome daquela marca famosa de marca-texto? Tilib não. É, Stabilo, né? Vocês que gostam de papelaria, papelaria. É Stabilo? Caríssimo, caríssimo. É Stabilo, 60 pau lá, uma caixinha com quatro negocinhos coloridos. Tons pastéis, professor, eu gosto de tons pastéis. Não precisa ser aquele, tá, meu filho? Não precisa ser aquele, tá? Você escreve lá o título, escreve, passa uma caneta, escreve, faz o lettering. É o lettering. Gasta tempo. Se você tem tempo sobrando, faça, mas não necessariamente que você precise. É legal, eu também acho legal, é bonito. Esteticamente é agradável para os olhos. Mas vamos pensar em otimizar o tempo. Se você tem tempo, perfeito, meu amigo. Perfeito, meu amor. Vá e faça. Mas o tempo está corrido, né? Está corrido, está tendo que comer em frente ao computador, né? É complicado, né? Então não dá tempo, professor, de fazer o bonitinho, mas pelo menos tenta fazer um próprio resumo, um resumo próprio, tá? E aí você pode incluir tabelas, quadros de resumo, pode fazer uma tabela com os principais tópicos, né? Pode fazer quadros de resumo, tem várias possibilidades. Textual, resumindo em tópicos, existem muitas possibilidades de você resumir conteúdo, tá? Claro que você vai adaptar de acordo com a tua rotina. Ah, professor, qual é o melhor? É o melhor que você consegue fazer dentro da tua realidade. Ponto. Mapa mental. Polêmico mapa mental. Mapa mental. Eu odiava quando o professor passava isso, a gente vai na graduação e pede, faça um mapa mental. Mas, professor, nunca ninguém me ensinou, o professor lá do segundo semestre pediu um mapa mental, mas ele nunca falou o que era um mapa mental, o que era um mapa conceitual. Bom, para fazer um mapa mental, né, para chegar nessa etapa de mapa mental, eu preciso fazer mapa mental? Não tem obrigação. Mas se você entende que para você faz sentido, para você é uma ferramenta importante, faça. Mas para fazer um mapa mental, eu preciso primeiramente fazer um estudo individual. Não tem como, cara. Você não vai fazer um mapa mental do zero, você não sabe o assunto. Então, para fazer um mapa, você já tem que estudar, tá? Você já tem que ter estudado o assunto. E aí você vai selecionar os principais tópicos, né? E resumir esses tópicos. E aí faz o processo de inscrição ou coloca as principais
informações. É até onde a gente consegue trabalhar contigo nesse primeiro momento, lembrando que isso aqui é básico, 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 depois a gente vai aprofundar algumas outras técnicas. Se faz sentido para ti fazer mapa mental bonitinho, sabe aquele mapa bonitinho, que vem para cá, que não sei o quê, que puxa para cá. Já existe programa hoje em dia que faz isso, já existe inteligência artificial hoje em dia que faz isso para ti, tá? Gasta bastante tempo, né? Porque você é enjoado, tá? É bem enjoado aí para fazer o teu mapa, tem que estar esteticamente bem agradável, as linhas bem retinhas, né? Eu sei que tu és assim, né? Exigente, exigente. Mas se faz sentido para você, você tem tempo para isso, lembre que para fazer você precisa estudar. Então, é positivo. Ele não é negativo. A não ser que você não tenha tempo. 0000 tá difícil, eu não tenho tempo, estou negociando as horas de sono, professor. Aí, nesse caso, meu filho, você não precisa chegar no mapa mental. O fato de você ter estudado e fazer um resumo, por si só, já conta aí como pontos para você no teu processo de preparação. Mas se você tem tempo, se você gosta de se organizar desta maneira, você vai ter primeiro que estudar, resumir, ou seja, já é um resumo, e depois estruturar um mapa. Ok até aqui, gente? Ok, ok, ok? Fez algum sentido para ti isso? Fez algum sentido para ti isso? Beleza, 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 galera. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Então, assim, a gente tem uma publicação de 2020, né, que mostrava algumas possibilidades. Tu pode printar. Pode printar, bater um print, tirar uma foto da tela, porque existem diversos aplicativos que podem te ajudar. E isso aqui só é um exemplo, cara. Só um exemplo. Por exemplo, o Luminosity, o Lojongo, usava muito o Lojongo, tá? Usava para momentos ali de quase ansiedade, usava para me acalmar um pouco mais, fazia um momento de meditação, um momento de autorreflexão, tá? O Flat Tomato, por exemplo, é um aplicativo que ele mimetiza ali o Pomodoro, tá? Ele mimetiza o Pomodoro. O Trello está associado ao processo de organização dos estudos. Então, assim, tem várias possibilidades. Eu acho que eu não preciso comentar aqui, mas assim, você tem acesso hoje a uma série de aplicativos e ferramentas que vão potencializar. Então, use a seu favor, tá? Sinta-se privilegiado por ter nascido nesse momento do planeta, tá? Está vivendo um momento ali de aquecimento global, daqui a 50 anos a gente nem vai estar mais aqui. Talvez, 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 tá? Mas enquanto isso, enquanto tudo não se acabou, vamos usar a nosso favor, vamos pegar essas ferramentas que a gente tem acesso, vocês têm acesso, para potencializar o teu momento de estudo. Tem várias possibilidades aqui que você pode estar utilizando. Bom, a gente tem alguns materiais de apoio, né? Eu assisti um depoimento de um ex-aprovado nosso, e ele falava, né, do quanto que o material de apoio aos estudos ele funcionou para ele, porque ajuda no processo de organização. Primeiro é um planner, tá? E aí é importante que a gente entrega esses modelos para vocês. É importante que eu utilize isso aqui, ó, meu filho, a meu favor, cara. Eu preciso ser organizado. Por quê, professor? Para que você otimize seu tempo. Então, se você consegue ter uma visualização da tua semana, do teu mês, você vai conseguir se organizar melhor. Por exemplo, como é que eu preencho isso aqui, professor? Isso aqui, por exemplo, é o dia um. Então, aqui fica o dia um, o dia 2, o dia 3, né? Aí você vai vendo, de acordo com o mês do ano, aí vai preencher lá, pá, pá, pá. E você vai colocar as principais atividades que você vai desenvolver ao longo do mês. Você vai ter uma visão ampliada do teu mês. Isso é fundamental para que você possa se organizar, tá? Eu não quero fazer isso no papel, professor. Meu filho, você tem o seu calendário no seu celular, que você adiciona lá o que você tem que fazer em cada dia. Então, utilize a seu favor, tá? Use do celular, usa esse daqui só para estudo, verifica o que que é melhor para ti. Eu tenho também, professor.
a gente tem também, né, um horário semanal. Então, é importante que pelo menos uma vez na semana, seja no domingo, né? Depois do Fantástico, acabou o Fantástico e tal. Vocês nem assistem Fantástico, provavelmente. Mas existe um programa chamado Fantástico. Mas eu imagino que a maioria de vocês não assista, tá? Mas depois do Fantástico, você pode parar para organizar o que que você vai ter na semana. E aí, quando você coloca aqui, ó, o que você vai fazer naquela semana, você consegue observar que, eu acordo de manhã bem cedo, aí eu vou para atividade física, né? Aí eu vou me arrumar, pego um busão para chegar no estágio. Fico no estágio até 1 da tarde. Então você vai preenchendo. Pá, 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 pá. E aí, vez ou outra, você vai ver um buraco. Ai, ficou esses 2 horários aqui ficaram vagos. Ai, bem aqui ficou vago nesse sábado, acho que dá. Então, assim você consegue também estar preenchendo os momentos que você vai estar tendo possibilidade de estudar. Mas presta muita atenção, muita cautela. A gente quer começar logo com o pé na porta, né? Ah, e tá buraco aqui? Ah, tem esse buraco aqui? Ah, então é isso mesmo. É agora que eu vou meter estudo. Então toma estudo. Isso aqui, ó, é só para estudar, para residência. Aí o cara não tem rotina. Aí o cara não tem costume de ficar um tempo assim, estendido como esse estudando. Ele vai falhar. Aí falha primeiro dia, falha o segundo dia, falha o terceiro dia, falha a primeira semana, a segunda semana, aí vai falhando, isso causa frustração, tá? Então tente estabelecer metas factíveis para ti, né? Factível, meu filho. Será que depois de todo esse horário de estágio você vai mesmo ter tempo? Ah, então é melhor eu tirar daqui, né? Para tirar um sono, a volta do estágio e almoçar. Ai, não, aqui à noite já começa a não funcionar legal. Aí eu percebo que eu preciso de um tempo de intervalo um pouquinho maior. Aí eu trabalho com metas realmente reais. Tudo bem? Então, muito pé no chão, gente. Muito pé no chão. Então, de acordo com a sua rotina, de acordo com o que você tem para oferecer, tá? Então, organizar o horário semanal é importante para você ter essa visão e conseguir observar em que momentos você consegue encaixar. Cara, se você está manhã, tarde e noite no estágio, né, no estágio, na faculdade, no TCC, não adianta tu colocar 3 horas de estudo aqui que não vai render. Não vai render, é melhor tu dormir, descansar e amanhã, com um tempo mais folgado, você conseguir dedicar para estudar. Tudo bem? Então não adianta tu colocar aqui, passei, saí de manhã, cheguei 10 da noite. Não, vou meter 2 horas de estudo, tá? Se você realmente acredita que vai funcionar, vá lá, meu filho. Vá com o pezão na porta. Mas na maioria das vezes não vai. Você começa a perder o ritmo e você só quer saber de deitar confortável na sua caminha, depois de um banho, tá? Por favor. Bom, então isso daqui provavelmente todo mundo te fala. Isso daqui, provavelmente você já ouviu em algum momento. Mas eu te digo, tenta visualizar ao máximo o teu mês, tenta visualizar o máximo da tua semana. Isso te traz a perspectiva da tua realidade, ok? Bom, uma outra indicação, que é um nível um pouco acima, eu já trago aqui para vocês, é fazer um resumo da aula. Em que sentido, professor? Eu posso resumir essa aula colocando tópicos que eu pré-defini. Por exemplo, eu posso resumir essa aula encaixando aqui, ó, dizendo qual é o tema e qual é o assunto dessa aula, desse tópico que eu vou estar estudando. Eu posso indicar os principais conceitos que eu sei que vão aparecer ali, ou que eu estudei ali. Existe alguma exceção à regra disso que tu estudou? Ah, tá, tá, tá. Mas em criança, a dosagem é essa. Em criança, eu tenho essa medida aqui. Então, se no momento que tu estudou aquele conteúdo, você encontrou uma exceção à regra, ela não está ali à toa. É importante você destacar e indicar qual é essa exceção à regra, tá? E aí, quando você estuda um assunto e vai fazer o resumo da aula, você indica tópicos que eu não posso esquecer. Sempre, 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 sempre vai ter alguma coisa que eu preciso dali
não esquecer de forma alguma. Então, separar 5 tópicos de pontos que eu realmente preciso lembrar, que realmente foi indicado como um ponto pertinente, tá? Existe algum exemplo de aplicação ali desse conteúdo que tu está estudando? Algum exemplo que dá para você destacar? Aí você vem e coloca bem aqui. Existe alguma data importante, alguma sequência? Ah, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, depois o terceiro passo é esse. Ah, o A, B, C, D, X, lá da parte de trauma, que o pessoal da enfermagem estuda, né? Ah, o A significa isso, o B, depois o C, tá? Ah, tem alguma fórmula? Ah, o cálculo de macrogota, microgota. Existe alguma fórmula? Então, se nessa aula existe uma fórmula, uma data, uma sequência, um ponto que você de fato precisa memorizar, você vai lá e você destaca, tá? Então, fazendo isso, você consegue ali direcionar para pontos que você, se você fizesse um resumo geral, você teria um pouco mais de dificuldade. E aí, quando você acessar de novo esse teu registro de resumo de aula, você consegue ir lá e, olha, direto na exceção à regra, direto numa fórmula, numa sequência que precisa lembrar, num ponto que precisa ser memorizado, tá? Existe algum ponto que você não entendeu? Ah, eu ainda tenho, não consigo entender legal esta parte do conteúdo. Não consegui compreender legal. Então destaca, porque isso daqui é o teu norte, cara. Isso aqui é o teu farol. Ah, eu estou observando que ali está ruim. Então, identifiquei que é importante, então eu vou lá, eu vou sanar essa minha dúvida, ou eu vou ali trabalhar em cima dessa minha fraqueza, para diminuir isso, para que isso não seja mais uma fraqueza, para que se torne uma potencialidade, tá? E sempre trabalhar, gente, sempre você ter entendimento que é importante fazer uma autoavaliação. Claro que isso aqui, professor, será que eu consigo fazer para todas? Não, tá? Não, mas com o tempo que você começa a implementar isso, você consegue ali ir fazendo para os pontos principais, pelo menos, que você consegue ali retirar as principais informações, tá? Mas você está aplicando a segunda vez, depois está aplicando a terceira vez. E quanto mais eu vou fazendo esse tipo, essa modalidade de resumo de aula, mais eu já vou conseguindo fazer cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. E aí, ao final, fazer uma autoavaliação. Eu domino esse assunto, eu entendi parcialmente, eu entendi pouco, né? Ou seja, eu entendi pouco. Então, tem essas 3 formas de me avaliar. Eu entendi parcialmente, eu entendi pouco, ou eu dominei o assunto. E aí, você sendo sincero consigo mesmo, você consegue, então esse assunto aqui é uma fraqueza. Então, vou trabalhar em cima dele para minimizar esse efeito, tá? E após a aula, né, depois que fez o estudo individual, então é interessante que você, vou fazer uma revisão teórica, vou fazer uma revisão com questões. Tá? E aí a gente observa que o método de estudos com revisão, que a gente vai chamar de revisão espaçada, é o principal método que aparece quando a gente faz o levantamento de trabalhos de artigos científicos que foram publicados, analisando diferentes, comparando diferentes métodos de estudo. A revisão espaçada hoje é o melhor método disparado. Tudo bem? E aí, professor, o que é revisão espaçada? É revisar o conteúdo de tempo em tempo? Alguém já me falou, professor, que eu tenho que revisar 24 horas. Eu tenho que revisar 3 dias depois. Eu tenho que revisar 7 dias depois. Eu tenho que revisar 14 dias depois. Tá? Calma, calma. Tá? É importante você entender que você precisa de tempos em tempos e estar ali fazendo contato com determinados tópicos. Tá? Então, professor, tem que fazer isso toda vez, ou outro dia, depois 3 dias, depois. Cara, não tem como, não vai dar, porque quando der 3 dias aqui, ó, aí depois 7 dias já acumula com outros conteúdos. Depois com mais outros conteúdos. Olha, quando der 14, então quer dizer, quando der 14 desse tópico 1, eu vou revisar o tópico 1, mas eu também tenho que revisar o de 7 dias do tópico 2. Né? Gente, não dá. Não tem como. Não tem como. Tira a tua cabeça isso que tu vai fazer 24, 3, 7. Não tem como. Mas é importante que você faça uma revisão estratégica. Então, vez ou outra, eu preciso entrar em contato com o assunto. Então, quando você fizer a revisão, é importante que você
Claro que quando você for revisar, você não vai voltar e assistir aquela aula toda, ou todas aquelas aulas de novo, cara. Só se for muito importante, ou se você perceber que realmente tá bem ruinzinho para ti esse determinado assunto. Mas tu entendeu, tu tá conseguindo levar, tá conseguindo ter um bom desempenho, não há necessidade de tu voltar e gastar mais horas e horas revendo, vendo slide. Não, faz a revisão estratégica. Imagina que você conseguiu fazer os seus resumos próprios, por exemplo, de assuntos principais, de temas chaves. Quando você fizer a revisão, você já vai já direto, ali já direto nos teus resumos, por exemplo, tá? E a gente também tem uma mentoria só sobre resumo, só sobre revisão, perdão. Que aí eu falo de forma mais explícita do método de revisões passada. De forma simples, é periodicamente entrar em contato. Então, por exemplo, a cada 15 dias eu posso revisar o tema A, B e C. Aí nos outros 15 dias o D, o E e o F. Mas todo mês, um domingo do mês, por exemplo, eu vou estar ali mais dedicado para fazer revisões, tá? Então, é importante que você faça uma revisão de forma estratégica. E um bingo aqui para ti, né? Um bônus para ti de informação, que é o que eu falo na mentoria de revisão. Fazer questões também é uma forma de você revisar. Refazer questões também é uma forma de você revisar, tá? Então, nem sempre tu vai precisar voltar e ver a aula toda, nem sempre tu vai precisar ver lá todo o slide. Às vezes, você precisa fazer a revisão de assuntos, né? Com questões, tá? Gente, funciona assim, você assistiu a aula, tem uma bateria de questões do assunto X. Você acabou de dar o assunto. A ideia é que você vai conseguir acertar um número legal, porque tu acabou de entrar em contato com o assunto. Então, se tu entendeu o assunto, é claro que você vai ter um desempenho legal. Então, a gente vai falar nessa mentoria o seguinte: quando você fizer revisão, eu peguei o caderno de questões A, o B e o C. Você vai misturar na tua revisão, não vai trabalhar só na caixinha do assunto A, não só na caixinha do assunto B, não só na caixinha do assunto C. Você começa a misturar os temas e entrando em contato periodicamente. Então, vou fazer, vou antecipar a informação para vocês. Eu vou fazer, por exemplo, as 5 últimas questões dos 3 últimos cadernos. Então, misturo, né? Misturo conteúdos diferentes e estou já fazendo a minha revisão. De tempo em tempo, eu estou conseguindo entrar em contato com o assunto. Tá? Fala para mim se isso faz sentido para ti. Fala para mim se você já tinha visto esse tipo de abordagem. Que fazer questão também já funciona como revisão. E é interessante você também, olha, misturar conteúdos, tá? Beleza, beleza. Beleza, gente. Então, é isso. A ideia é assim, vou fazer questões só do assunto A. Cara, se tu acabou de estudar, é claro que tu vai acertar um monte de questão, cara. É claro. É claro, porque é só aquele assunto, né? E às vezes as questões se repetem. Mas quando eu misturo, eu percebo que eu já estou me testando, eu já estou entrando em contato com aquele assunto. Beleza? E refazer questões também. Eu vou refazer as questões que eu errei. Eu vou refazer 3 questões que eu errei dos 3 últimos assuntos. Aí você vai ter que estudar para ver o que foi que errou, por que que errou. Tá bom? Ah, esqueci alguma coisa desse primeiro ponto? Acho que não. Acho que não. Tá? Então, você pode, por exemplo, começar a se planejar para fazer isso um domingo. Não todo domingo, mas um domingo sim ou não, ou um sim, 2 não, tá? Mas destinar uma manhã, ou um sábado. Percebe que a gente deixou para ti livre ali o teu final de semana, para que você consiga otimizar, para que você consiga viver. Nas maratonas, nos simulados, são questões misturadas para vocês serem testados desde o início. Para vocês já fazerem, já passarem por esse teste desde o início. Não é só, eu está vindo até essa parte aqui, então o simulado vai ser só sobre isso, igual na faculdade.
O professor deu a prova de primeira avaliação, vai poder cair só isso aqui. Não, cara, a gente vai misturar tudo desde o início, para que já te force, já te teste desde o início, tá? Bom, vou caminhando para o final, porque eu já passei do horário. Quais são as reflexões que eu quero trazer para ti hoje, tá? Primeira reflexão: quais são as minhas reais condições? Reflete sobre isso. Quais são as tuas reais condições, cara? Você tem uma mesa para estudar? Você tem um espaço iluminado para estudar? Você tem uma família que te deixa estudar? Você tem a sorte ou o privilégio de ter um quarto só para você? Então, você precisa refletir. Qual é a tua realidade? E aí, segundo ponto, o que eu posso fazer para melhorar a minha rotina de estudo? Então, eu preciso pensar quais são as fraquezas, qual é a minha realidade. Ixi, não, na minha casa moram 17 pessoas. Né? Professor, eu moro em cima, é tudo família aqui, professor, é tudo família aqui. Barulho, 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 meu tio é barulhento pra caramba. Alguém tem vizinho barulhento? Tem gente com vizinho barulhento aí? Tem, né? Tem. Será que eu sou o único? É que eu moro em cima, então quem é o barulhento, acho que às vezes sou eu, né? Fazendo barulho pra baixo. Eita, tem, Ellen? Porque o vizinho coloca o som no talo, né? Tá, ele vai lá, sozinho, né? Sozinho, tomando um copo de cerveja quente lá na frente. Ele tá sozinho, já tá lá mais pra lá do que pra cá, mas o som tá lá no talo, estourando, né? Tem festa e festa perto da casa da Beatriz. Então, cara, tudo isso precisa analisar. Qual é a tua, o que que você pode fazer para melhorar? Então, se tu sabe que toda sexta-noite tem festa na tua rua, tem o sábado tem festa na tua rua, tu vai querer competir com esse pessoal barulhento? Não vai, né? Então é um horário que tu tem que estar livre para não estudar. Então, quais são os horários que eu consigo estudar? Então, qual é a tua rotina? Qual é a rotina da tua casa? Professor, não tenho nem mesa para estudar. Tem alguma mesa na tua casa? Tem a mesa do café da manhã? Será que, sei lá, se tu de repente começar a te habituar, se for possível, a acordar 20 minutos, meia hora mais cedo, e tem pegar um pedacinho ali da mesa livre antes do pessoal acordar para ir trabalhar, né? Será que não faz sentido para ti, né? Porque é um pouquinho, 15 minutos aqui, depois é mais 15, depois é mais 15, depois é mais 15, já fechou uma hora de estudo, tá? Então, assim, eu sei que a gente quer ter 8 horas de estudo por dia, por isso eu quero ter 8 horas livres. Cara, não é a realidade da maioria. Não é, não adianta falar assim. Você vai conseguir estudar 4 horas. Cara, não é a realidade da maioria. Então, busca trabalhar com o que tu tens. Tá? Não tem mesa? Será que tem a mesa da cozinha? Será que você não consegue negociar com o pessoal? Será que você não consegue acordar mais cedo? Ah, professor, eu tenho 2 filhos. Será que você não consegue 10 minutinhos depois que eles dormiram? Então, qual é o tipo de negociação que eu consigo fazer com a minha família? Tá? Qual é o tipo de negociação eu consigo fazer com os meus pares? Qual é o tipo de negociação eu consigo fazer com os meus? Porque eu sei que os meus estão comigo, que a minha família me quer lá, né? A minha família está comigo no meu objetivo, pô. Tá todo mundo torcendo, tá todo mundo torcendo por você, tá? E às vezes você pode dizer, ai, professor, eu não tem ninguém torcendo por mim. Cara, você pode não saber, mas tem muita gente que se espelha em você, né? Pode ser alguém de uma família próxima que nunca teve ninguém da família com acesso a um ensino superior. E eles olham para você, nossa, fulano ou fulana faz aquele curso lá. Mas eu também quero um dia poder fazer. Então você acaba sendo espelho para outras pessoas. Tá? Essas pessoas vão querer ali se espelhar em você e os teus pares, eles querem ali com certeza te ajudar no teu objetivo. Tá? É fechamento mesmo. Chega lá com o teu marido, com o teu namorado, com a tua família, com a tua mãe, com o teu pai, é fechamento mesmo. Então, olha lá, vou começar a estudar. Então, o que que a gente consegue fazer aqui para que eu consiga ter um melhor momento de estudo? Com quem que você vai ter que conversar para que você consiga ter um melhor aproveitamento? Tá? Então, já trouxe várias indagações para ti, a tua cabeça deve estar borbulhando agora. Mas isso é importante. É importante que vocês consigam fazer esse tipo de reflexão, tá? Gente, eu vou seguir para o próximo tópico. Fez sentido para ti? Fez sentido para ti? Bora lá, pelo menos 5 respostas, se sim ou se não. Fez sentido para ti? Beleza, beleza. Eu vou caminhando para o final, tá? Mas aqui é bem tranquilo. É a dica do prof, a dica do prof.
Cara, professor, como é que eu posso otimizar o meu tempo? Primeiro ponto, alinhar com os teus pares. Alinhar com os teus. Quem é teu fechamento? É teu mãe, teu pai, tua família, teus irmãos, marido, namorada, não sei. Quem é teu fechamento? Quem é que tá contigo? Tá? Ah, não tem ninguém, eu sou sozinho. Eu por eu, professor. Eu por eu. Ah, então tem que alinhar com as pessoas, né? Para que você consiga ali ter o melhor aproveitamento. Ó, cara, então infelizmente eu não vou estar conseguindo mais sair todo sábado, porque vai ter um sábado que eu vou fazer um simulado, né? Então tem que alinhar com essas pessoas e organizar o espaço físico, filho. Cara, isso aqui é muito importante. Muito importante encarar o estudo como uma obrigação no sentido de você ter que cumprir, né? Tipo assim, eu preciso fechar, professor, eu consegui na minha semana aqui, olhei aqui, eu organizei minha semana e vi que eu tenho 4 horas. Aí vou cumprir, vou cumprir, vou cumprir, tá? E para que você consiga da melhor forma possível organizar o teu espaço físico, né? Se tu tem computador ou não, se tu tem tablet ou não, se tu tem celular, todos vocês têm, né? Claro, celular. Mas a questão da internet, né? É uma mesa, enfim, né? Você divide o quarto com alguém, tem duas pessoas que estudam no mesmo, pode ser, né? Ele tá fazendo concurso e eu estou estudando para residência, né? Mas é organizar o espaço físico para que você tenha um espaço dedicado somente seu para que você possa estudar. Intercalar os estudos com a vida pessoal e autocuidados, eu acho que isso ficou muito claro para vocês na fala da Renata ontem, tá? Então, acho que vocês puderam conhecê-la, ela começou a fazer algumas estratégias ontem mesmo, tá? Então, a questão do autocuidado é muito importante. Continuem fazendo a atividade física de vocês. Por isso que esse ano a gente está preservando o teu final de semana, liberando o teu sábado, liberando o teu domingo, para que você possa ali, né, dar uma volta. Então, o autocuidado ele é importante. Fazer tua skincare do domingo à noite, né, faz o negócio, coloca no rosto e tal, um monte de creme, um monte de etapa, que depois faz o cabelo, uma máscara, não sei o quê. Aí é todo domingo que eu faço. Pô, isso é um momento só para ti, então isso é importante também, cara. Isso faz parte do processo, tá? Isso torna o fardo mais leve, né? A semana já é tão difícil, já é tanta coisa para fazer, né? Então conseguir dedicar aquele domingo para ti ali, isso já é um ponto importante. Uma autorreflexão da rotina também é um ponto interessante que você consiga refletir sobre a tua rotina, tá? Feito é melhor que não feito, tá? Eu sempre falo isso também para os alunos, tá? Então, as condições nem sempre vão ser ideais. Pé no chão, cara, pé no chão, pezinho no chão. Nem sempre as condições são as ideais como você queria. Nem sempre você vai chegar de carro de cena. Mas é importante que você vá fazendo de acordo com as condições que você tem. Feito é melhor que não feito. E estabelecer prioridades. O que é melhor para ti? Começar pelo específico ou passar para o SUS? Entender assuntos que você tem menos afinidade ou começar com assuntos que você tem mais afinidade. Então, estabelece prioridades porque cada um tem uma realidade diferente. Mais algumas dicas para vocês em relação ao momento que tu vai estudar, tá? Então, não é só sentar, não é só sentar. Tira isso da tua cabeça. É só sentar, abrir o livro lá e o que aparecer eu vou ler. Não, tá? Primeiro que você precisa contar com as pessoas, né? Então, comunicar as pessoas dos seus horários. Aquele ponto anterior, né? Conversar com os pares. Colocar um aviso na porta, né? Pelo menos a pessoa não vai bater na tua porta, né? Então, pelo menos um aviso na porta, ou conversar com as pessoas, olha, gente, então vou estudar agora e tal. Ou pelo menos você se isolar com o fone, tá? Também já é alguma coisa. Limpar a tua mesa de estudo, né? O ambiente que você vai estudar. Pode ter lá um material que não tem nada a ver com o que tu nem vai estudar, né? Mas tá tudo lá, pode te causar muito mais confusão. Então, deixa o essencial para que você sabe que você vai conseguir cumprir naquele dia. Usar o fone, tá? Ou protetor sonoro é importante para te isolar de ruídos do ambiente, tá? Então, você se isolar também é importante. Uma dica, não precisa estar tocando nada, tá? Não necessita... o ruído branco, o ruído marrom, o brown, o white e tal. Cara, o uso de um fone, ele já funciona, né? Com um pouco de... Ele já
tenha essa função de isolar o ambiente, isso já é interessante para você, tá? Então, se é um local barulhento, né? A Beatriz falou que todo dia tem festa, né? E eu preciso, professor, só tenho à noite e está tendo festa perto, então vamos colocar um fone, né? Seja com ruído, com o ruído marrom ou não, que você já ouviu falar. Ah, eu com música clássica, aí com barulho de chuva, caindo chuva. Ah, a SMR que eu gosto de ouvir, né? Eu gosto de ouvir isso antes de dormir, não estudando, mas eu gosto de ouvir, professor, é o meu caso. Então, já te isola do ambiente, do ruído do ambiente, tá? Tem gente que estuda aqui ouvindo barulho de chuva no YouTube. E ao banheiro antes de começar, também é importante, tá? Você pensa antes de sentar e agir. Pensa antes de sentar. Programa como que vai ser esse momento que você vai, de fato, entrar na caverna, tá? Então, o que que eu preciso levar para a caverna? É isso? Tá. Então, no momento que eu estiver na caverna, eu vou me dedicar para o meu objetivo. Então, eu preciso pensar como é que eu vou chegar até a caverna. Então, planejei, conversei com as minhas, olha, eu vou entrar na caverna, vou me isolar. Vou me isolar para estudar. Beleza. Tá? Vou no banheiro antes. Cafezinho, uma garrafinha de água ou uma garrafona de água, né? Gente que gosta de andar com aquelas teba de garrafa desse tamanho, então pode ser também, já deixa separadinho. Anotar o que deve fazer e as pendências, conferir a lista de conteúdos que você vai estudar. Então, decidi que eu vou fazer 10 questões agora, né? Não, vou trabalhar hoje à tarde só com questão. Então, já separei o caderninho lá, já está preparado aqui, para que quando eu comece, eu não perca tempo, tá? E separar as aulas, materiais, questões que você vai utilizar antes de começar, deixar isso separado. Professor, não tenho nem quarto para estudar. Só que eu nem consigo fazer em casa, não tenho quarto. Existem algumas faculdades que têm o acesso livre, tá? As bibliotecas de algumas faculdades que têm o acesso livre. Existem locais que você consegue estudar também em público, com acesso à internet. Algumas faculdades privadas não tem necessidade de você passar na catraca. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma que eu trabalhei, que foi a Unama da BR. A Unama da BR, que mora para essa região de Ananindeua, a Unama da BR não precisa. Você vai, entra lá na instituição, procura onde é a biblioteca, você senta ali, pode te isolar e está no ambiente. Está no ambiente ali de estudo. A biblioteca lá da UEPA, da Mirante Barroso, da UEPA de lá da Djalma Dutra, tá? A Biblioteca Central da SPA, que é um pouco mais distante para algum de vocês. Alguém tem alguma outra que eu possa colocar aqui? O Centur também é um espaço que você tem. Bora lá, tem dicas aqui. Ou depois me falem que eu faço uma lista ali de espaços. Dá até interessante uma publicação sobre isso, né? Espaços que você não tem estudo em casa. E agora? Né? Não tem o local de estudo em casa. E agora? Aí a gente vai fazer uma lista de possibilidades para você. Tá? Então, esse checklist dos estudos é importante. Tá? E aí você vai vendo, e aí o teu estudo ele vai fluir melhor. Tá? Durante os estudos, tem um relógio, meu filho, a primeira coisa que você tem que fazer. Ou tu vai, professor, eu tenho o meu celular. Mas tu vai querer mexer, que eu sei. Tu vai querer mexer, que eu sei. Ou coloca o teu celular em duas funções que o teu celular tem. O não perturbe. O não perturbe, ele continua tendo acesso à internet. Só que aquelas notificações que chegam lá, fulano te mandou mensagem no WhatsApp, essas notificações não aparecem. Então, tu pode acionar o não perturbe do teu celular. Tá aí, pega ele aí agora. Vê o não perturbe. Aí ele continua acessando com acesso à internet, só que as notificações não chegam. Ou tu pode colocar no modo avião, que aí ele literalmente não tem acesso ali à internet, então você não corre o risco. Tá? Mas se você for fraco, assim, professor, o celular é meu fraco, né? Compre um relógio, ou tenha um relógio por perto, tá? Alguém colocou alguma coisa aqui. Deixar o celular em outro cômodo também é ótimo. Tá? Mas aí, se a pessoa não tiver relógio, não tiver como marcar o tempo, é para ela não se perder, né? Até para ela não ficar ansiosa também, ela pode usar o celular.
tá? Mas o ideal é realmente a higiene do sono, você deixa ele bem longe de você. Tenha certeza do que vai estudar, a gente já comentou sobre isso. Já vou terminar, gente. Anote os horários de pausa, não mude o objetivo no meio da sessão. Estabeleceu a micrometa, você vai seguir até o final. Você vai cumprir, não vai mudar. Ai, não quero mais específico, vou mudar para SUS agora. Não. Estabeleceu que está específico, vai e estuda o teu específico. Anote os assuntos e ideias que te distraíram, que você consegue perceber melhor o ambiente. Não usar o celular nos intervalos, deixa ele distante. Aí pausei, vou rolar rapidão aqui no TikTok e no Reels. Aí vou rolar 10 minutos aqui rolando. Pá, pá, pá. Você vai se perder, cara. Tenta ficar um pouquinho longe dele, se realmente não for muito importante o celular. E eliminar todas as notificações do celular. É o não perturbe do celular, acho que é importante, tá? Tem gente que já tem ali ansiedade só de ouvir que chegou uma notificação. Não, eu tenho que ver. Acabei de postar, professor, uma foto no meu feed. Eu tenho que conferir de 5 em 5 minutos quantas curtidas eu ganhei. Eu acabei de postar o meu story. Postei o meu tá pago. Hashtag tá pago na frente do espelho na academia. Eu tenho que conferir quantas pessoas visualizaram e quantas pessoas deram coraçãozinho no meu story. Vocês não são assim também? Todos nós somos. A gente posta, ninguém posta para não ser visto, cara. A gente posta para ser visto. Mas aí, se você ficar nesse tempo todo querendo ver, querendo ver, querendo ver, isso te toma tempo, né? Vocês são assim também? Eu sou, pô. A gente posta lá para ficar vendo quem foi que curtiu, quem foi que não curtiu. Gera uma ansiedade, tá? Então a gente vai encerrar aqui. E aí tem já uma mentoria pronta aqui de estudo com questões. Aí eu comento várias coisas aqui para vocês, tá? Mas não vou falar mais agora, tá? Então, meninos, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que vocês possam ter se visto dentro do processo, feito as reflexões que são necessárias. Tudo bem? Então, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite de descanso para vocês, tá? Tchau.